o processo de regeneração do espírito no teu encontro com Jesus aconteceu, foi instantâneo. A glorificação do corpo vai acontecer lá naquele momento que você partir para a eternidade. Mas a santificação não, ela está acontecendo. O processo é contínuo. E para que haja um processo saudável, eu preciso realmente estar sendo curado todos os dias. Isso precisa estar acontecendo. A salvação que Jesus Cristo conquistou na cruz, querido, não é apenas um passaporte para a eternidade. É mais do que isso. Ainda que isso seja o ápice, vida eterna. Mas não é simplesmente isso, queridos. O que Jesus Cristo fez e o que Ele disponibilizou foi um pacote completo. Foi uma obra inteira, perfeita, para que eu possa transbordar, para que eu possa receber cura no meu corpo físico, libertação no meu espírito, mas mais do que isso, restauração profunda na minha alma. A minha alma precisa de restauração profunda. Eu não posso me dar o luxo, você não pode se dar o luxo, queridos, de viver simplesmente como salvos. A igreja precisa parar simplesmente de viver como salvos, mas com almas adoecidas. Porque salvo, querido, todo aquele que creu com o coração e confessou com a boca é salvo. Eu não posso viver simplesmente como um crente salvo. Eu preciso acessar a totalidade da obra. Eu preciso desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. De repente, queridos, muitos de nós, queridos, nós sentamos nesses bancos com o espírito salvo, mas com a alma sangrando. Quem de fato sabe o que se passa com você é você mesmo. É você mesmo que sabe. Mas o Espírito Santo que se faz presente nesse lugar, queridos, ele quer me levar às águas profundas de curas. Ele quer curar minha alma. Ele quer restaurar minha alma. Ele não quer que eu viva pela metade. Ele quer unção, pleno, restaurado, em todas as esferas da minha existência. É isso que Ele quer. Um homem que não fica com picuinhas porque tem uma alma sarada, que recebe cura todos os dias. Você é da fé, mas queridos, a fé, ela não é uma vacina contra as aflições. Pastor, mas eu tenho muita fé. Mas esta muita fé que você tem não é uma vacina. Não é porque você tem fé que não haverá aflições. Jesus era da fé. E Ele disse, nesse mundo as aflições são uma realidade. O problema, queridos, é quando a gente começa e prossegue carregando feridas que na verdade precisam de uma intervenção cirúrgica do Espírito Santo, porque só Ele pode. Você sabe, filhos, que o problema muitas vezes é que nós fomos ensinados a olhar para os grandes homens e mulheres
citados na Bíblia e olhá-los como super-heróis intocáveis. Só que na verdade não é tudo isso. Todos eles foram homens como nós, tiveram aflições. A gente olha para Davi, o grande guerreiro, aquele que avançou violentamente, mas na verdade, queridos, ele chorou, ele gritou na sua alma, ele fez coisas terríveis, ao ponto de levar um dos seus comandantes para a linha de frente para morrer, porque ele estava interessado na mulher dele. Então esses homens, queridos, eles não são super-heróis intocáveis. E a Bíblia não esconde essas coisas. A Bíblia deixa claro as limitações de cada um. Quando Deus fala com Josué, Deus deixa claro a limitação de Josué. A angústia, o medo, o pavor diante de uma realidade tão grande. Porque nós estamos falando, queridos, de uma obra eterna que somente o Senhor pode realizar. Mas nós somos participantes de tudo aquilo que Ele está fazendo. Mas nada pode ser feito separado dEle. É tudo a partir do Cristo. Tudo só pode romper, só pode ser executado a partir do Cristo. A verdade nua e clara é que esses homens, esses supostos super-heróis intocáveis, eles eram pessoas falhas. Eles enfrentaram os seus dilemas. Preguei semana retrasada. Elias encavernou. Deus me mata, Deus me leva logo, não aguento mais isso, tira minha vida. Cada um carregou seus dilemas, os seus medos, as suas crises na alma. O próprio Jesus, apesar de jamais ter pecado, ele chorou, ele sentiu, ele teve tristeza, ele se angustiou, ele se abateu em alguns momentos. Então, querido, sentir não te torna menor. Vou usar uma palavra só para te cutucar um pouco mesmo. Pare de fingir que você não tem problema. Para de fingir para os outros, que sempre se mostrar forte, sorrindo. Para de fingir que você não tem problema, porque todos nós temos os nossos anseios, temos os nossos desafios, e tem momento que é duro, é difícil, é duro de lidar com a alma. Queridos, a tua dor emocional não vai anular a tua salvação. Agora, esconder essa dor vai impedir a tua cura. Infelizmente, né, filhos, na cabeça de muitas pessoas, elas acham que não, eu sou da fé. Não, eu tenho que... Não, filho, não é assim. Isso é coisa que só traz barreiras. Não é bem assim. Não, mas o irmão vai pensar o quê? Se eu estiver meio, num momento meio... Não, querido, ele também sente. É claro, queridos, que nós não vamos chorar para todo mundo, né? Sair chorando aí, que nem um bebezão chorando, contando as lamentações para todo mundo. Mas existem pessoas que Deus, Ele separa, que vai ser um instrumento de Deus para te ajudar na caminhada. A gente precisa entender isso.
Romanos 2:2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus tem de bom, perfeito e agradável para a sua vida. Uma alma doente, uma alma ferida, uma alma que carrega medos, ela não consegue usufruir daquilo que é bom, agradável e perfeito, vindo da parte do Senhor. Entenda que você é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Queridos, o desejo de Deus em Cristo Jesus, a obra da cruz, a realidade de Deus para a sua vida, queridos, é que você seja saudável nas 3 esferas. No teu espírito, que você tenha paz com Deus. Na tua alma, que você seja uma pessoa bem resolvida consigo mesmo. Você não fique brigando lá na tua intimidade, lá. As frustrações, uma pessoa frustrada, rancorosa, amargurada, cheias de raízes contrárias. Deus quer que você seja saudável, espiritualmente, emocionalmente, mas fisicamente também. Então nós precisamos trabalhar essas 3 esferas. Sem desculpas. Sem desculpas. Eu preciso investir na minha vida espiritual. Eu preciso investir na minha vida emocional. Eu preciso investir no meu corpo. Porque se a tua alma está doente, teu corpo é afetado com doenças físicas. O teu espírito balança. 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz, vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade, querido, suprema de Deus é saúde total. Uma pessoa que tem um equilíbrio no seu inteiro, saudável, saúde. É isso que nós precisamos, de saúde. Porque, igreja, foi pago um alto preço. Porque quando a gente olha, queridos, lá para o Éden, quando a gente observa a queda, o espírito do homem, ele sofreu o impacto de morte. A alma, ela adoeceu. O corpo ficou sujeito à morte. E era assim que nós nos encontrávamos. Um espírito que já não exercia mais as suas funções, que é ter relacionamento com Deus. Uma alma que estava completamente desarmonizada. E um corpo que enfrentava a morte. Queridos, atente. Aqui tem algo que precisa da sua atenção. Isaías 53:4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou para si. E nós que o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas
fomos curados. Nós temos algumas palavras aqui. Na raiz grega, essas enfermidades, fala, na raiz é soma, corpo, cura do corpo. Isaías está falando de cura no corpo. Essa cura, ela pode ser alcançada em Cristo Jesus. Ele levou sobre nós, Ele levou as nossas dores, psique, cura da alma. Perceba, queridos, que tem cura na alma disponível na cruz. O texto diz que Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Pneuma, salvação do próprio Espírito. Percebe, queridos, que a obra da cruz, ela veio para liberar o poder de Deus no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Isso é para mim, isso é para você, é para mim e é para você. Olhando para a Bíblia, nós vamos enxergar que o Pai se assentou. Por quê? Porque Ele terminou a obra da criação. Agora atente, queridos, que Jesus ressuscitado assentou-se porque Ele terminou a obra da redenção. A obra de Deus foi concluída. A obra de Jesus foi concluída. Então por que eu vou viver amargurado, ressentido? Por que eu vou viver com medo? Se essa obra foi concluída, essa palavra foi anunciada ao meu coração. Por que viver somente como um crente salvo e não como um crente restaurado na minha alma, forte no meu corpo? Queridos, quando a Bíblia fala de salvação, na raiz da palavra, ela está dizendo algo perfeito para mim e para você. O original é sozo, que não significa, queridos, apenas ir para o céu. Você não foi salvo somente para ir para o céu. Não significa que você foi salvo apenas para ir para o céu. Esta palavra sozo, essa salvação, ela tem um significado mais profundo para nós. Cura, saúde, integridade, preservação, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Isso é salvação de Deus para mim e para você. Tudo começou no novo nascimento no Espírito. Nós acessamos esse sozo no encontro com Cristo. Nós começamos a usufruir naquele dia. Eu não sei se você tem a memória, aquele momento da tua entrega, mas lá começou o sozo na tua vida, que não é somente ir para o céu. No encontro de Jesus com Nicodemos, queridos, fica claro que para compreender a grandeza do Evangelho, eu preciso nascer de novo. A razão não é suficiente.
para compreender tudo aquilo que foi feito. Lucas 4,19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos presos e recuperação de vista aos cegos, para restituir liberdade aos oprimidos e promulgar o ano aceitável do Senhor. Queridos, quando a Bíblia diz que Jesus veio curar os quebrantados de coração, a palavra no original fala que ele veio para curar os feridos de alma. Será que você é uma exceção? Está falando, queridos, aqui dos doentes emocionais. Muitas vezes a mente natural está tão presa nas memórias dolorosas do passado, que estas mentes se tornaram reféns. Reféns do pessimismo, reféns do medo do amanhã. O que vai acontecer amanhã? Será que vai dar certo esse amanhã? Olha, filhos, Hebreus 4,12, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. A palavra é poderosa para separar, queridos, o que é ferida da alma do que é espírito. O que, pastor? Ferida da alma. Não entendi. Ferida da alma. Ela é poderosa para realinhar pensamento. De repente, para que o teu destino se cumpra, para que o propósito do Senhor seja algo, para que você entenda que você não é um perdedor. Queridos, Deus te chama de campeão. Varão valoroso. Lembra para quem ele disse isso? Estava lá amassando. O anjo chega e varão valoroso. Estava lá escondidinho. É assim que Deus te vê. Queridos, é dessa forma que Deus te vê. Guerreiro poderoso, um varão valoroso. Mas você se vê dessa forma? Porque, na verdade, eu preciso me ver como Deus me vê. Se eu me ver como um coitado, porque não tenho estudo, porque não tive oportunidade, porque não deu certo, não, se você se vê assim, é assim que você vai ser. Um coitado, um derrotado. Mas como Deus vê você a partir do sangue de Jesus? O que Deus quer fazer na sua vida a partir do sangue de Jesus?
se não curar toda a tua existência. Existem decisões, queridos, que elas são muito importantes. Toda decisão que nós tomamos tem um nível de importância. Mas muitas vezes as pessoas dizem que a decisão mais importante que um homem e uma mulher pode tomar é a escolha pelo parceiro que vai passar o resto da vida. E de fato é uma escolha, né? As solteiras aqui, os solteiros, atente para essa escolha, porque de fato ela é importante mesmo. Ela está lá nos top. Mas, queridos, a decisão mais importante que um homem pode tomar na sua vida é quem vai reinar na sua vida. Se Jesus vai ser o soberano na sua vida. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai usufruir deste sozo sem mim. Eu sou a tua salvação. Eu sou a tua alegria. Somente Ele pode nos salvar, queridos, dessa doença espiritual e emocional. Pessoas que estão doentes, e você sabe, filhos, que muitas vezes não se dá devida atenção para as dores da alma. Louvor. O salmista declarou: espero em Deus, ó minha alma. A verdade, queridos, que você precisa com que o teu espírito forte governe a tua alma. Porque quando a gente faz um estudo minucioso de Adão antes da queda, nós chegamos à conclusão de que o corpo e a alma de Adão estavam sujeitos ao espírito ao qual Deus reinava. Diga para o teu irmão: Jesus ama você de verdade. Se Deus me der graça, domingo que vem a gente continua. Meu olhar para frente precisa ser um olhar profético. Eu preciso conseguir olhar para os meus dias com novas perspectivas. Que o Senhor, queridos, te revele coisas novas e grandes neste tempo. Querido, dê uma atenção para a tua alma. A tua alma precisa entender o que é importante. A tua alma precisa estar sujeita ao teu espírito, um espírito sensível à voz profética. A alma não pode dominar o teu ser. As tuas emoções não podem dominar o teu ser. Quem precisa ditar a direção
É o teu espírito que está sensível, que tem relacionamento com Deus. A verdade, o que mais encontramos, queridos, são pessoas que vivem na alma. Elas são todas sentimentais, vivem pelas emoções. Dependendo do como ela está naquele dia, é como ela vai fazer as escolhas do dia. É assim que funciona na vida de muitos. Por isso tem muita gente, queridos, que não dá importância para aquilo que é importante. Eu disse, né? Muitas vezes as pessoas não estão dando importância para o sermão do momento, porque a alma delas declara: não, ixi, tem muitos sermãos pela frente ainda. O momento mais importante é o momento presente, porque é o único momento que você consegue viver. Você vive de passado? Apesar que tem pessoas que vivem de passado, elas carregam o passado nas costas, estão até meio curvadas com o peso do passado. Outras querem viver do futuro, vivem apavoradas porque não sabem o que vai acontecer amanhã. Viva esse momento, querido. Viva o momento. Quando eu frequentei os Narcóticos Anônimos, frequentei 5 anos. Havia uma frase lá: só por hoje. Então, uma verdade bíblica. Viva o momento. Viva o agora. Esse é o momento que você precisa viver com intensidade. Agora. Se coloque de pé, por favor.
Existem alguns choros que estão no peito, que precisam serem chorados. Eu estou com um choro aqui. Acho que hoje eu ainda vou chorar. Vou chorar de verdade. Por conta da minha mãe. Hoje me deu uma vontade de chorar, mas como eu estava ali junto dela, né, eu engoli o choro. Se eu chorasse, eu ia chorar que nem uma criança, né? Mas eu vou chorar hoje ainda. Vou arrumar um lugarzinho, um tempinho lá. Eu vou pôr esse choro para fora. A gente precisa chorar, querido. Pastor, você chora quando o choro está lá incomodando? Choro, por que não? Nunca foi de chorar, viu? Isso liberta também, ajuda no processo de libertação. Então, filho, não dá um de valentão, de valentona aí não. Se precisa chorar, vai para um cantinho lá. Chora. Mas, queridos, chora diante do altar. Chora na presença do Senhor. Meu choro, se ele acontecer de ser liberado hoje, eu estou triste, queridos. Pensa num homem que está triste. Eu vou chorar para o meu Deus. Entendeu? Vou para fora. Sabendo que Ele vai colher cada lágrima que for derramada. Então, filhos, a gente precisa realmente estar nessa presença, atento aos acontecimentos, em nome de Jesus.